todas as partículas que compõem o universo, nós, nesse instante, sintonizamos nosso pensamento em ondas superiores, para que possamos nos inspirar na espiritualidade atuante, operante, que trabalha sem cessar pelo bem-estar e pelo adiantamento moral daqueles que ainda estão presos às ilusões temporais. Permita, Senhor Jesus, que nossos ambientes domésticos, nossos lares agora se iluminem com a luz da espiritualidade superior, com o entendimento dessas páginas escritas que retratam a fidelidade de um médium fiel à própria doutrina. Abençoe, Senhor Jesus, a todos aqueles que se esforçam para compreender mais, para aprender mais, para diminuir suas cargas kármicas e trabalharem para o seu próprio crescimento espiritual. Abençoe o nosso grupo que ainda está com as portas materiais cerradas, aguardando o momento certo, aonde, com certeza, estaremos iniciando um novo ciclo de caminho para uma consciência maior. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós paramos, durante esses praticamente 30 dias, 34 dias, para refletir muito sobre o nosso estudo, sobre a nossa compreensão do termo mediunidade. Nós aproveitamos esse tempo para estar lendo mais, para estar nos atualizando com novos conceitos, novas mensagens, para estarmos voltando à fonte da doutrina espírita, que é realmente, inquestionavelmente, a fonte mais pura de toda orientação ao processo mediúnico. E no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no capítulo que ele trata do desenvolvimento da mediunidade, Allan Kardec trabalha sem rodeios, sem nenhum tipo de alegoria. Ele coloca simplesmente que o trabalho do desenvolvimento da faculdade, para aqueles que aspiram por si serem médiuns, deve partir de almas decididas. Eu quero este compromisso. Então eu me posto uma vez por semana, 2, 3, todos os dias, num quarto de hora, a estar com papel e com lápis na mão, fazendo uma oração, procurando um amparo espiritual para aquele momento, procurando uma defesa para as correntes mentais inferiores. E ali, junto com os nossos protetores espirituais, nós vamos buscar aos poucos um processo de sintonia do pensamento, até alcançarmos esta oportunidade, esta bênção de escrever mediunicamente. Nem todos irão concluir esse pleito, nem todos conseguirão, porque há pessoas que desceram com uma mediunidade muito diversa, com a mediunidade intuitiva, com a mediunidade inspirativa, com as percepções oníricas que decorrem no período do sono, enquanto há outros que têm um potencial mediúnico aguardando que parta dele a disciplina e a vontade. Mas alguns médiuns, e é o caso de Dona Ivone Pereira, autora da obra que nós estamos estudando já há algum tempo, ela é uma daquelas exceções que não precisou se preparar para um trabalho mediúnico. Quando nós pegamos o livro Os Missionários, que é o segundo livro, de André Luiz, ele mostra que no mundo espiritual há um educandário, e nesse educandário os médiuns se preparam para uma encarnação no campo da mediunidade.
muitos se preparam anos, vários anos. E ele vai contar no livro a história do médium Otávio, que se preparou por 40 anos no educandário. Durante 40 anos, ele estudou, ele esteve presente, ele pesquisou, ele viu exemplos para que ele pudesse trabalhar no campo da mediunidade. Porém, ao reencarnar, ele teve uma série de atritos familiares com aqueles espíritos aos quais ele se comprometeu. Ele tinha como uma missão na Terra de cuidar dos filhos da sua segunda mãe, já que ele se tornou órfão, e encaminhar essas almas, tendo um amparo espiritual pelo processo mediúnico que ele trazia. Mas chegando aqui, ele acaba se distraindo com outras coisas. Não tinha um casamento no seu planejamento familiar, mas ele buscou como uma opção. Então, logo os filhos órfãos, agora de pai e a segunda mãe pedindo a ele o amparo para que ele ajudasse a encaminhar, ele preferiu se libertar daquelas almas por opção e foi construir a sua própria vida. Dono do seu livre-arbítrio, Otávio concluiu uma família, teve seus próprios filhos, mas sempre viveu insatisfeito. Havia dentro dele algo que o espetava constantemente. Talvez a consciência daquele compromisso não assumido no campo da mediunidade. E isso foi fazendo com que ele fosse se apagando para a vida, e aos 37 anos da atual existência, ele optou pelo suicídio. Então, nós vemos nesse caso específico que uma alma que ficou 40 anos num educandário não suportou 37 anos numa existência. Uma alma que se preparou para o campo da mediunidade, tendo ela totalmente aberta, tendo ela totalmente liberada, sem que ele tivesse que se esforçar para alcançar os objetivos, acabou por não conseguir encontrar os melhores meios de servir. Talvez a gente também passe por processos como esse. Hoje nós estamos na mediunidade, estudando já há algum tempo, e isso faz nos refletir que espécie de compromisso temos dentro desse campo. Será que encarnamos para trabalhar? A mediunidade é em nós algo aberto, onde nós temos evidências, percepções de forma clara, ou ela ainda está num claro escuro, dependendo muito dos ensinamentos e das reflexões que fazemos, para retirar de nós uma série de conceitos e paradigmas implantados por centenas de encarnações e opções religiosas que nos limitaram a essa percepção. Será que falta em nós a determinação que Allan Kardec põe no Livro dos Espíritos, da disciplina e da vontade de se tornar? Ou seremos nós aqueles que estarão estudando e se planificando nesta encarnação para atuar na mediunidade numa próxima? Independente de qualquer classe que nos encaixemos, o importante é nunca perdermos o rumo da reflexão positiva. Silvânia Pereira se tornou uma das maiores contribuintes da mediunidade, foi porque mesmo sem ter a oportunidade de estudar, ela se empenhou muito em conhecer a doutrina espírita. Foram os espíritos superiores seus professores, seus orientadores. Assim como Chico Xavier, no seu primeiro pinga-fogo, quando ele é de alguma forma maliciosa, colocado como um autodidata, um homem que constrói muito bem as frases, que tem uma interpretação muito boa das perguntas, e ele ali responde que apenas teve a 4ª série como instrução nessa vida, e que Emmanuel havia sido para ele um professor desde os primeiros momentos de contato. Se ele era agora feliz por uma bela construção numa frase, ele deve muito ao trabalho
que Emmanuel sempre se dispôs a ter com ele, de um educador de alma. Quando nós nos dedicamos à mediunidade, está no livro O Mecanismo da Mediunidade, é-nos permitido a presença de um guarda, de um espírito guia, de alguém que possa nos induzir, nos coordenar, trabalhar conosco para que a gente possa tornar-se cada vez melhor. Alguém que nos inspire, alguém que direcione o nosso caminhar dentro do trabalho mediúnico. Se nós não temos isso muito claro, talvez porque o nosso pensamento ainda oscile muito entre as vantagens temporárias dos prazeres materiais e as propostas imortais e muito mais complexas, mas muito mais completas. No entanto, alguns médiuns que têm consigo essa mediunidade como um compromisso de trabalho, trazem esses espíritos uma convivência muito mais profunda. É o caso de Ivone Pereira com o espírito Charles, com o espírito Frederico Chopin, com o espírito Bezerra de Menezes, com o espírito Leon Denis e vários outros, que foram aqueles que cuidaram do seu desenvolvimento psíquico, que aprimoraram a sua inteligência, que guiaram ela, como veremos do próximo capítulo em diante, as incursões e as excursões do mundo espiritual inferior, para que ela conhecesse a dor, para que ela soubesse com quem que ela está lidando e aprendesse muito com eles, a ponto de se fortalecer e de construir, dentro da sua base de obras, livros que nos fossem de uma realidade espiritual muito grande, como esse que nós estamos lendo. Nós paramos nesse capítulo que é intitulado A História de Frederico Chopin na Espiritualidade. A história de um gênio da música, de uma alma que se notabilizou pela composição musical na última encarnação, sendo que ele já era a encarnação de um grande artista, desde a época de Otávio em Roma. Ele apenas veio aprimorando a arte, o que culminou na música. Mas o espírito Chopin vai fazer-nos, nas próximas páginas que nós iremos ler e refletir, um apontamento muito interessante. Se há algumas pessoas que admiram as suas músicas e as suas composições que o tornaram imortal, quase nenhuma delas lhe oferta uma prece, ora em benefício do seu desenvolvimento espiritual, o que é muito positivo para os espíritos. Nós ainda estamos vinculados na prece pedido. Me permita isso, me conceda isso, abra os meus caminhos, dê-me uma nova percepção, sempre querendo algo para suprir o vazio existencial. No entanto, nós também podemos ofertar a prece ao suicida, ao sofrimento, àquele que acabou de desencarnar, àquele que acabou de encarnar, e às almas que se notabilizaram. Porque se a arte as põe num ponto de admiração, não lhes altera o caráter. Assim como todos aqueles que, de alguma forma, ficaram conhecidos, alguns despertando boas memórias, outros nem tantas, mas todos, indiscutivelmente todos, são merecedores da nossa prece. Porque se nós estivéssemos nos lugares que eles ocupam, quem garante que não teríamos tido comportamentos talvez muito mais escandalizados do que aqueles que tiveram? Assim são os reis, assim são os juristas, assim são os governantes de nações, como aqueles que se dedicaram à guerra, como aqueles que se dedicaram à arte. Todos eles, nós arremessamos nesse instante o nosso pensamento de paz. Paramos num ponto que ela diz o seguinte: confessamos que somente nos interessar verdadeiramente por esse inconfundível gênio da arte, que foi Frederico Chopin,
depois que, através da mediunidade, nos vimos surpreendidas pela sua presença espiritual. Aí a gente faz um parâmetro. Quais são os espíritos que nos acompanham espiritualmente? Às vezes a gente vai no centro espírita porque nós estamos mal acompanhados. Aí eu preciso da prece lá do centro. Eu preciso do passe para me libertar dessa angústia. Mas por que essa angústia chegou até mim? Porque ela encontrou em mim reciprocidade magnética. Em algum momento, eu me permiti baixar o teor vibratório. E esses espíritos se sentiram atraídos, se sentiram convidados a dividir comigo a sua angústia. E agora, a angústia que era pequena se tornou muito maior. Aí eu dependo ir em algum lugar, ou que alguém intervenha para mim, para o meu benefício, para que eu me liberte, já que eu não tenho a concepção que a prece pode trazer esse benefício. Eu posso parar naquele instante e orar. Orar para aquele que potencializa a minha aflição seja beneficiado, assim como eu tenho as minhas emoções restauradas, e encontre a partir desse ponto um ponto de equilíbrio para novas decisões e para novas atitudes na vida. No entanto, Ivone Pereira tinha, além de Charles, que havia sido médico na França, além de ter sido um iniciado hindu em outras encarnações, ela tinha consigo a presença de diversos espíritos elevados, entre eles Frederic Chopin. E é bem verdade, diz ela, que desde nossa infância, certas composições dele, ouvidas de quando em vez, reproduzidas em pianos da vizinhança, exerciam sobre nossa sensibilidade fortes impressões, extraindo da subconsciência algo comovente, que provocava as lágrimas do coração, a ansiedade singular de regressar a um local ignorado, cujas lembranças, as barreiras corporais, evitavam de vir à superfície. Propriamente dita, ansiedade que algumas vezes transformava em verdadeira inquietação. E aí a gente volta ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de aflições. E quando, às vezes, uma música, uma composição, uma arte, nos remete a um espaço que está um tanto quanto eclipsado, que está um tanto quanto virtualmente dissipado, é porque nós temos ligações com aquele tempo, com aquele espaço, com aquele gênero de música. Ela ouvia as composições tocadas na região que morava e se sensibilizava às lágrimas, porque haviam recordações. Mais tarde, esse espírito, então, lhe apresenta como um dos seus espíritos guias, mas com certeza alguém que tinha profundas ligações espirituais para com ela. Pelo ano de 1931, continua ela narrando para nós, na noite de 30 de junho, médium já desenvolvida, já experimentada em alguns trabalhos mediúnicos, com a particularidade de nos afastarmos do corpo com muita lucidez, vivendo assim muito da vida espiritual e dela nos recordando por vezes ao despertar do transe. Deu-se o nosso primeiro encontro com a entidade desencarnada de Frederic Chopin. Ivone Pereira tornou-se um médium de desdobramento com plena lucidez. Não é uma faculdade exclusivista, não é uma exceção, porque todos nós somos médiuns de desdobramento. Só que nós precisamos do sono do corpo para desdobrar. Nós não fazemos isso no êxtase, naquele processo de lucidez, onde a gente concentra e se entrega. Ela era diferente nesse ponto.
Uma vez recolhida a meditação, conseguia afastar-se do corpo físico plenamente lúcida e cooperar com a espiritualidade. Porque não basta a gente apenas desdobrar. Lembremos do livro Nos Domínios da Mediunidade, daquela casa espírita onde nós tínhamos um médium que se desdobrava com facilidade. Mas para ele fazer uma excursão espiritual era necessário colocar um capacete na sua cabeça, né, que lhe tapava os olhos, para evitar as suas distrações com uma série de construções espirituais que fugiam do propósito daquela excursão. Então, Ivone era diferente, era um espírito maduro. Ela, tão logo se distanciava do corpo físico, ela se submetia à ação dos espíritos superiores, seus mentores, para suas excursões, para o seu trabalho, para a leitura, né, para assistir cenas que mais tarde seriam psicografadas. Então, um médium que viveu plenamente a vida espiritual. Diferente da nossa imaturidade, que às vezes vivemos em sonhos, mas não recordamos quando voltamos ao corpo físico. Ou transformamos os sonhos em uma série de imagens, né, simbólicas, que nós fazemos uma confusão muito grande. Nossa, eu sonhei com algo que eu não consigo explicar. Tinha uma casa, tinha uma cobra, tinha sempre algumas imagens que nos remetem a algum tipo de pensamento. Aí existem aquelas pessoas, né, que são tanto quanto imediatistas, que querem interpretar essas imagens de forma leviana. Sonhos têm interpretação, sim, mas não é uma coisa tão superficial. Sonhou com isso, é aquilo. Sonhou com morte, sonhou com cobra, é traição. Da onde se remete isso? Lá do Velho Testamento, da serpente, que foi o indutor, né, da desobediência, do pecado original. Vamos libertar dessa cultura superficialista. Sonhei com algo e aquilo ali realmente mexeu comigo, me despertou com sensações. Anote. Tem um caderno do lado da cama. Anote aquela experiência e vá refletindo nos próximos dias, meses ou até ano, se aquilo ali tem algum significado para a sua vida. A partir do momento que a gente começa a dar foco, vai se tornando mais lúcido. E nós vemos, como citamos antes ainda do nosso estudo, a proposta de Allan Kardec para aqueles que desejam ser médiuns, que têm vontade, que têm aptidão, é uma proposta de foco. A partir do momento que eu tiro 15 minutos por dia ou um dia por semana para o exercício da psicografia, onde o codificador disse que poderia ser muito bem feito dentro de casa, através do resguardo da prece, nós encontraríamos, a partir desse momento, que você se põe à disposição um processo de sensibilização a correntes mentais. Então, o foco, ele vai direcionar toda a nossa energia naquele ponto e fazer com que ele, aos poucos, venha se planificando, venha aumentando, venha se potencializando, para que aquilo se torne uma comunicação. Nosso espírito familiar, Charles, continua ela nos dizendo, que afirma ter vivido sua última existência terrena na época do grande artista de Chopin, que seria mais ou menos o reinado, né, de Luiz Felipe na França, mesma época que viveu o poeta Victor Hugo, na mesma época que viveu Allan Kardec, e outras eminentes figuras da literatura, das artes e da filosofia. Charles deu-nos a conhecer, na data mencionada, um pungente drama a que assistira à mesma época em Paris. Esse drama, ultimamente escrito pelo próprio Charles através da nossa faculdade mediúnica, foi dado ao público pela FEB sob o nome Amor e Ódio, num ambiente espiritual inesquecível a que então fomos transportada, encontravam-se
vários personagens, além do próprio Charles, a entidade de Gaston da Verglet, figura principal daquela obra, a quem Charles conhecera pessoalmente em Paris. Destacava dentre elas Victor Hugo e Frédéric Chopin, que se deixava ver tocando um piano de dimensões mais avantajadas do que o comum dos pianos que conhecemos. Chico Xavier, falando da obra Há 2000 anos, ele cita que quando Emmanuel começou a psicografar a obra, ele entrou num transe, e enquanto o braço mecanicamente escrevia algo que ele não tinha concepção mental, porque estava num outro nível de consciência, ele começou a ver as cenas que a mão psicografava. O livro começa num diálogo de dois romanos sentados num declínio, aonde um temporal começa a se formar, a chuva começa a se aproximar, vem a termo, e ele, psicografando aquilo, foi assistindo aquelas cenas e, de repente, ele se assusta com aquele quadro. E Emmanuel disse que ele ficasse tranquilo, que ele estava vendo o que o espírito estava pensando. Ele estava debaixo de uma hipnose. No caso de Ivone Pereira, era algo diferenciado. Ela ia primeiro ao mundo espiritual e assistia à trama que gerou o livro Amor e Ódio, aliás, uma excepcional obra, pela sua integridade, pela sua profundidade. E ela assistia aquilo como se fosse uma peça teatral, como se ela estivesse vendo os quadros se desdobrando naturalmente. E depois, retornada ao corpo físico, psicografava com o conteúdo da emoção de quem assistiu à peça. Então, desdobrada ao mundo espiritual, ela vai conhecendo esses personagens que compõem. Observávamos, diz ela, que o grande músico se apresentava elegantemente trajado para um concerto e sua aparência inteiramente humanizada, porque materializada prestava-se à observação, impressionando a memória como só é acontecer na Terra, onde guardamos a recordação da indumentária usada pelos nossos amigos e comparsas da sociedade. Ela conta que essa visão era tão nítida que ela tinha detalhes da vestimenta dos espíritos, como se ela estivesse vendo realmente um quadro se desdobrando na dimensão física. Assim sendo, recordamo-nos que as calças que trajavam era diferente do tom do colorido da casaca, pois acusava nuances de azul mais pálido, estando como que salpicadas por gotas de orvalho, traduzindo toda a indumentária à delicadeza característica do plano espiritual. Isto é, era visivelmente fluídica, ao passo que sobre toda a configuração do artista incidia um luzeiro azul impressionante e limpo. À volta dele, enquanto tocava, tudo se transformava. Olha que interessante isso, né? Em vez do local azul florido paradisíaco que nos achávamos a princípio, começavam-se a se esboçar lentamente, até dominar toda a paisagem de redor, pobres árvores da terra. O que ela quer dizer para nós? Enquanto Chopin tocava, ele vestido, né, de forma questionável, uma luz azul sobre ele, ao seu redor. Mas quando ele começava a tocar, aquela paisagem ao seu redor começava a se modificar. Então ela via pobres árvores da terra, estradas tristes, quais as que nos são comuns, campos de cultura de cereais, nostálgicos como pincelados de tons amarelo e rústico,
destituídos daquela fecundidade vibratória próprias dos ambientes fluídicos do espaço. Bosques torturados por algo indefinível, como contundidos vibratoriamente pelos malefícios terrestres. E casarinho modesto, lembrando pequena aldeia de padrão europeu. Então ela fica assustada, né? Que a princípio é uma visão muito bela. Mas, de repente, aquele quadro entra numa profunda melancolia, enquanto ele tocava. Algo emanava daquela construção musical que passou a construir imagens que tornou-se visíveis para ela. Tivéramos a impressão, fôramos insensivelmente transportados de regresso à Terra e que nos encontrávamos em local desconhecido. Então, ela que estava no mundo espiritual, tendo aquele momento com os personagens do livro, Amor e Ódio, então logo ela começa a escutar a execução musical de Frederico Chopin, tem a impressão, pela paisagem que se fez à volta, de ter sido transportada de novo para a Terra. Porque os quadros, as cores, as estradas, tudo retratava paisagens desta nossa natureza. Tão intensamente se impunha esse panorama à nossa perspectiva que tivemos a sensação de caminhar por uma estrada. Tínhamos certeza, iria findar em local determinado. Era como a perspectiva apresentada num filme cinematográfico, com a particularidade, porém, de sugerir ao observador que ele se encontrava dentro da paisagem, em vez de estar apreciando externamente. É como se fosse um cinema, né, de terceira dimensão, como se a imagem saltasse e você fizesse parte daquela proposta cinematográfica. O que será que estava acontecendo nessa reunião? Da onde surgiam esses quadros que formavam uma paisagem espiritual? A música era belíssima. Era a composição de um artista de alto padrão, como outros que o antecederam na arte musical. Então, ela fica meio que assustada com aquele quadro e notando a estranheza ou desejando mais provavelmente proporcionar elementos para o estudo e meditações, Charles explicou. São paisagens da antiga Polônia, que ele gosta de recordar e reter, tornando-a presente, aprofundando-se mentalmente pelo passado. Olha o que é o mundo espiritual. Enquanto o artista tocava o seu piano, ele adentrava as suas recordações e traz as suas recordações para que todos possam conviver nela. É um mundo de sensibilidade altíssima, onde todos os quadros que nós trazemos do nosso passado se plasmam, se tornam reais. A mente construtiva, a mente, né, que herdou do Criador o dom de construir, forma paisagens. E ela, naquele momento, fica se sentindo transportada da realidade espiritual que estava a uma realidade melancólica das paisagens antigas da época que ele viveu na Polônia, porque é um espírito nacionalista, porque traz recordações profundas do seu próprio país. Então, quando nós chegamos ao mundo espiritual, nem sempre espíritos equilibrados, nós retratamos o nosso passado. Quanto mais ficarmos reclamando da vida, do trabalho, da família, dos compromissos, nós estamos trazendo eles de novo para vivermos aquelas propostas. E vamos agora mudar o lado da mesa. Quando desencarna uma pessoa,
E nós, de forma até certo ponto leviana, começamos a lembrar dos piores comportamentos que aquela pessoa teve. Nós estamos induzindo a mente daquele ser a refletir, a pensar nos seus comportamentos inadequados e trazê-los de volta para viver naquele momento. É uma vida mental intensa. Se nós tivermos que lembrar de alguém, sempre estamos batendo nessa tecla. Se lembre de coisas boas. E se não tiver coisa boa, nós falaremos, é um espírito que viveu grandes experiências e com certeza está se despertando para outras de maior profundidade. Mas nunca ficar retratando quadros dolorosos, quadros que levem à vergonha, que levem a posturas inadequadas, para que o espírito que às vezes está num esforço muito grande de se libertar dessas lembranças, não receba novamente aquele influxo, aquele direcionamento a essas imagens, a esses quadros totalmente desestruturados, desequilibrados, desnecessários, na verdade. Quando nós desencarnarmos, seria muito bom que as pessoas lembrassem de nós das coisas boas que tentamos fazer, do esforço, da dedicação, da luta constante, porque isso nos vai impulsionar para continuarmos crescendo espiritualmente. O que nós não devemos é ficar relutando, e como espíritos também. Eu caí aquela vez, passou, eu só vivo da agora para frente. Então agora eu estou firme, eu estou ativo, eu estou crente novamente, esperançoso, e trabalho em cima disso para a construção mental superior. É por isso que o suicida sofre muito depois da morte, porque aqueles quadros que antecedem a fuga para os lados mais sofridos da vida ficam impregnados na memória. E a fixação daqueles quadros faz com que eles levem muito tempo para se libertar, para se perdoarem e para poderem caminhar para frente. Assim como o homicida, aquele que tira a vida de uma pessoa e fica com aquele crime martelando constantemente na cabeça, até que ele encontre um meio de se libertar daquilo tudo, de se perdoar e de ser perdoado. No livro Memórias do Padre Germano, no primeiro capítulo, nos faz refletir sobre isso. O Padre Germano é procurado por um homem e diz esse homem a ele que havia acontecido um assassinato naquela aldeia e eles prenderam uma pessoa e essa pessoa foi condenada à morte. Essa pessoa, na verdade, ele se entregou como responsável pelo crime. E esse que estava conversando com o Padre Germano disse, mas eu tenho certeza que ele é inocente. E muito astuto, né, o Padre Germano pergunta, mas como você tem certeza? Ele diz, porque o verdadeiro criminoso sou eu. Alguém está se entregando no meu lugar. E isso já começa a ser o meu drama de consciência. Então, aquele espírito experimentado pela vida, extremamente sábio, diz a ele, quanto ao fato dele estar se entregando, não se preocupe. Ninguém assume um crime que não cometeu de consciência limpa. Com certeza, ele cometeu algum crime que vem martelando na sua consciência para que ele encontrasse um momento para se redimir. Neste momento onde ele encontra uma procura por um assassino e ninguém toma o lugar que era seu, ele se entrega procurando a paz da consciência. Agora você, que também é um assassino, caminhará até que a sua maturidade o faça buscar a remissão de seus atos. A nossa mente, a nossa consciência, diz o Livro dos Espíritos,
traz a lei de Deus, a sua maior pureza, a sua maior plenitude. Então, uma consciência, estando manchada por um ato, por uma atitude, ela vai sempre trazer à tona aquilo. Quando esses atos, essas atitudes machucaram as pessoas, sim, mas não comprometeram-lhes a existência, nós também devemos nos colocar como espíritos em aprendizado e caminharmos para nos libertar. E se comprometeu a existência de alguém, e peçamos perdão de coração e caminhemos também, porque todos nós carregamos uma série de crimes nas nossas costas. E agora estamos tendo um período de reflexão para nos libertarmos pouco a pouco de um passado muito escuro que precisa ser reescrito por atitudes nobres. A verdade é que a mente traz a nossa identidade. Se escondemos das pessoas que convivem conosco, porque a encarnação nos propicia isso, no mundo espiritual não há como. Observe que Frederic Chopin, tocando, lembra da sua terra natal. A sua mente faz aquela busca, as suas lembranças, e aquilo se plasma no ambiente a ponto que Ivone, pensando ter sido traga novamente para a terra, porque ela estava agora caminhando por uma estrada, caminhando junto àqueles que ali estavam. Então, Charles diz, né, são paisagens da antiga Polônia, que ele gosta de recordar e reter, tornando-a presente, aprofundando-se mentalmente pelo passado, pois ainda é sensível à lembrança da casa paterna, do seu antigo berço natal. Ele gosta da terra, o que mais uma vez indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um, ou de um agrupamento de pensamentos em harmonização de vontades, que se servem para efetivação do que desejam criar, do fundo radioso do éter sublimado, tal como nós encarnados nos servimos da matéria ao nosso dispor, na Terra para as nossas realizações. Então, o que ela fala? Aqui ela remete ao primeiro capítulo que nós estudamos, onde o pensamento cria, o pensamento gera, constrói casas, praças, roupas, objetos. O pensamento também traz paisagens. O pensamento traz harmonização. Nesse período onde nós estamos transferindo, né, o templo que estávamos acostumados a frequentar para o templo doméstico, para que as nossas casas também se tornem templos do Espírito, o que é o futuro da religião, nós paramos para pensar, o que terá de ambiente na nossa casa? Com certeza, a soma do pensamento de todos que moram nela. Se nós temos pessoas equilibradas, pessoas com fé, pessoas que oram, pessoas que desejam o bem, o ambiente é muito bom. O ambiente é agradável, é propício à presença de espíritos superiores, é um ambiente onde passa correntes mentais que estão a todo tempo magnetizando a água, os alimentos, as vestimentas. Mas se na nossa casa é um ambiente onde a gente fala, na minha casa eu faço o que eu quero, eu ponho a música na maior altura, mesmo que incomode os vizinhos, eles estão xingando de lá, mas projetando para cá o pensamento. Eles estão para lá, a gente faz festa, faz isso, faz aquilo. Não que seja errado. Não é o termo de fazer alguma coisa, mas qual o ambiente mental que está emanando dali? Qual a proposta mental? É a diversão, a convivência, a fraternidade? Ótimo. Mas às vezes há uma exaltação, uma briga, uma discussão, uma ofensa, e esse ambiente começa a ficar turbulento. Um só pensamento de ordem inferior é uma porta que se abre do umbral para que espíritos aproveitadores,
levianos venham a conviver conosco. E uma vez instalado a sua presença em nossos lares, não é a desobsessão que vai tirá-los. É a mudança da atmosfera do lar. E essa mudança se faz com a leitura do Evangelho, com o culto no lar, com a prece em família, com a prece individual, porque se eu não tenho ninguém na minha casa que ora comigo, a minha oração tem que cobrir estes que ainda não se amadureceram, ainda não se permitiram um convívio com a espiritualidade superior. Então, pensando dessa forma, a gente vê por que tanto queremos que os templos abram, né? Igual essa pessoa que conversou conosco e comentamos no início. Porque é muito mais fácil eu ter um lugar onde a espiritualidade já tem o preparo mental para trabalhar do que trazer eles para a minha casa mental. Dentro de casa pode ser um pandemônio, mas se eu chego no centro, eu visto aquela máscara da bondade, da compreensão e da fraternidade. Só que esse tempo dessas personas já acabou. Nós precisamos ser, na verdade, aquilo que já o somos na intimidade. Então, se na casa espírita eu tenho condições de ser companheiro, fraterno, sorridente, compreensivo, dentro do lar eu tenho o dever de ser da mesma forma. Para que aquela ambiência propícia que os espíritos superiores podem trabalhar, podem operar, podem curar, também possam acontecer no meu lar. Não que o meu lar vai ser santificado, porque não há santos encarnados, mas ele vai melhorar muito a sua ambiência. Nós vamos ter pessoas mais tranquilas, crianças mais tranquilas, pessoas menos doentes. A água será sempre um medicamento, o alimento será sempre um medicamento, o ar que se respira será diferenciado. Quando a nossa mente criar estes recursos aonde estivermos. A partir desta data, continua Dona Ivone, frequentemente nosso espírito era posto em contato com o dele, sempre sob a influência e a proteção de Charles, afigurando-se-nos que ou foram ambos bons amigos aqui na Terra, quando encarnados, ou data do estágio espiritual a visível solidariedade que as suas aparições e manifestações demonstram. É esse contato, vem sendo, como assim dizer, ininterrupto, como foi com o saudoso Camilo e demais amigos espirituais, quer favorecidos pelo estado de desdobramento consciente de nossa personalidade espiritual, quer através de materializações muito nítidas durante a vigília. Então, nosso estado mental, ele pode ser um estado mental favorável ou não. Quando nós estamos fazendo boas reflexões e selecionamos induções mentais que elevam o nosso potencial, a música, a arte elevada, uma boa leitura, uma boa conversa, isso faz com que a ambiência seja uma ambiência de tratamento benéfica, aonde tanto nós seremos beneficiados, como todas as almas que partilharem conosco essa ambiência. Ao passo que um lar desestruturado faz com que o nosso organismo trabalhe em desordem. Em todos os bilhões de seres vivos que compõem o corpo físico, que são as células, seres vivos, trabalhem de forma desordenada. Que os átomos que compõem a constituição físico-espiritual trabalhem sob influência da mente inferiorizada. E a gente, às vezes, não consegue entender por que estamos doentes sempre, por que somatizamos tudo, por que estamos tão indiferentes, por que a aflição, a agonia quase que nos sufoca. Pensemos um pouco como espíritos. Assim, sendo, deixa recender o aroma da violeta, às vezes também percebido por outrem. Então, Frederic Chopin tem uma característica como espírito.
Ele, como espírito, toda vez que aparecia para ela, deixava-se perceber um aroma. E não pense que isso é coisa assim diferente, porque nós temos a narrativa de Divaldo Franco, que estando caminhando com Chico Xavier, sentia o aroma de flores que emanava daquela alma. A alma, quando ela vai se purificando, ela toma as essências mais puras que compõem o universo, que compõem os vegetais que nós temos, e na maioria das vezes não damos importância ao perfume natural. Gostamos dos perfumes sintéticos, caríssimos, né? Cada marca, e nem sempre aquilo nos agrada, enquanto as rosas, né? As violetas, os príncipes negros, eles têm um perfume natural, essencial da sua própria essência, né? E alguns espíritos trazem consigo esse tipo de identificação, como é o caso de Frederic Chopin, e ela narra para nós. Mas esse aroma costuma oferecer aos médiuns a figura, se nos a princípio trazer a particularidade da violeta colhida em dia chuvoso, pois dir-se-ia mesclado de um muito sutil cheiro de terra molhada. Mais tarde, porém, o próprio Chopin apresentou-nos sorridente e deu-nos a contemplar duas violetas acompanhadas de uma folha remantando o gesto com a seguinte explicação: não é o cheiro de terra molhada, mas o da folha da violeta colhida em dia de chuva. Olha que convivência tão próxima da alma encarnada com a alma desencarnada. Não é uma exceção, todas as convivências são próximas. Nós também convivemos com os espíritos, infelizmente não com os bons, porque o nosso pensamento talvez ainda oscila. Então a gente ora e vem aquela pleiade que ilumina a nossa casa, mas daqui a pouco dissipa, porque voltamos com o pensamento a um padrão normal de vibração, a um ciclo vicioso de conceitos e valores. Enquanto nós não abolirmos o pensamento mundano de levar vantagem, que é o interesse pessoal, ou de querer apenas para si, que é a planificação do egoísmo, de sentir-se melhor do que os outros, que é a contemplação do orgulho, nós nunca poderemos conviver plenamente com os espíritos superiores. Para vivermos com eles e sermos intérpretes deles, precisamos melhorar a filtragem do nosso pensamento. A partir do pensamento direcionado, do pensamento organizado, do pensamento corrigido, todas as vezes que ele descer aos níveis de padrão normal para o campo social em que vivemos, nós estaremos nos distanciando desse processo. Atentemos a isso, a dar pouca importância àquilo que não deve ter importância nenhuma, e muita importância àquilo que deve ter e deve ser o nosso tesouro para a vida. Com certeza, partindo dessa premissa, teremos melhores companhias, melhores convivências, mais atividades espirituais elevadas.